Centro Educativo Municipal Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Hoje é 16 de setembro de 2020 e a nossa aula de hoje é a nossa aula de ciências, em que nós vamos realizar a correção da atividade da aula passada, posteriormente realizar a nossa atividade de hoje. Então, nesse momento, eu peço que vocês peguem o caderno para fazer a correção da nossa atividade. Primeira questão. A figura abaixo representa um processo fundamental para a manutenção da vida do nosso planeta. De acordo com o que estudamos, complete a figura com os elementos que são referentes à fotossíntese, que é o fenômeno que está acontecendo nessa figura. Os elementos que uma planta precisa para poder realizar a fotossíntese são luz do sol, água, que ela retira do solo por meio de suas raízes, o gás carbônico, que é o gás que a planta absorve, pega da natureza, e o gás oxigênio, que é o elemento, o gás que a planta elimina, que a planta coloca na natureza. Agora responda. Letra A. Qual processo comum a todos os vegetais estamos nos referindo? O processo comum que está acontecendo nessa imagem é a fotossíntese, o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento e assim consegue energia para poder se manter viva. Letra B. Quais são os elementos que a planta utiliza para a realização desse processo? A planta utiliza que elementos? A água, a luz do sol e o gás carbônico. São os elementos que a planta necessita para poder realizar a fotossíntese. Letra C. De acordo com a figura, o que é liberado para a natureza através do processo da fotossíntese? O que é liberado, o que é jogado na natureza é o gás oxigênio. O gás oxigênio é o resultado do processo de fotossíntese das plantas. A segunda questão ficou um pouco cortada aqui na imagem, mas era para a gente justificar, dizer por que a afirmativa estava correta. E a afirmativa dizia que a fotossíntese é um processo pelo qual todos os seres vivos dependem dela direta ou indiretamente. Por que todos os seres vivos dependem da fotossíntese? Pois, quando a planta realiza a fotossíntese, ela libera o oxigênio, que é um gás essencial para os seres vivos. Então, todos os seres vivos precisam direto ou indiretamente da fotossíntese, porque quando a planta realiza a fotossíntese, ela joga no ambiente o oxigênio. E o oxigênio é o gás que nós, seres vivos, nós, seres humanos, necessitamos para respirar. A gente precisa do gás carbônico para poder conseguir respirar, certo? Terceira, complete. Letra A. Gás que a planta absorve do meio ambiente que utiliza na fotossíntese é o gás carbônico. A planta absorve e retira do ambiente o gás carbônico. Agora, o gás que a planta libera, o gás que a planta joga no ambiente é o oxigênio. Então, a planta, ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Letra C. Substância que a raiz retira do solo para realizar o processo de fotossíntese é a água, não é? Substância que a planta retira do solo por meio da raiz é a água, que é um elemento essencial para a fotossíntese. Aquele slide estava errado. Vamos voltar para esse aqui. Letra D. Pigmento que dá cor verde às plantas e que é responsável pela captação da energia luminosa do sol. Então, pigmento que dá a cor verde das plantas, que é responsável pela cor verde das plantas, é a clorofila. E é a clorofila que consegue pegar, que consegue capturar a luz do sol. Quarta, leia o texto, observe as figuras e responda a questão abaixo. Um escoteiro plantou sementes de uma planta em 3 ambientes diferentes.
No primeiro, plantou no jardim, no segundo, na caverna escura e no terceiro, na floresta. Em qual dos ambientes a planta não se desenvolverá? Por quê? Não vai se desenvolver na caverna escura. Porque para uma planta se desenvolver, ela precisa da luz do sol para poder realizar a fotossíntese. Então, a planta que foi colocada na caverna escura não vai se desenvolver, porque não vai conseguir realizar a fotossíntese, porque não vai ter a luz do sol. Quinta, o esquema abaixo representa o processo de respiração dos vegetais. Identifique qual é o gás absorvido e o gás liberado nas trocas gasosas entre a planta e o ambiente. O gás que a planta pega do ambiente é o gás carbônico. O gás que a planta libera no ambiente é o oxigênio. Sexta, numere corretamente as etapas da fotossíntese. O primeiro elemento, etapa é a raiz retirar a água do solo. Depois, o caule leva a raiz até as folhas. Depois, através do caule, a glicose é levada para todas as partes da planta. E, por último, principalmente nas folhas, com a presença da água, gás carbônico e da clorofila, que capta a planta e produz a glicose, ok? Então, a última etapa seria essa. A sequência seria 2, 3, 4 e 1. E a nossa atividade de hoje também é uma atividade sobre a fotossíntese, que vocês vão copiar e responder no caderno. Lembrando que é para colocar o cabeçalho. Primeira, complete as frases corretamente. Para realizar a fotossíntese, as plantas utilizam o gás do ar. As plantas são a fonte de e para todos os seres vivos. As plantas, elas são fontes de quê? O que as plantas são importantes? A energia e o carbono vão passando de um ser vivo para outro como se fosse uma corrente. Segunda, o que é clorofila e qual a sua importância na fotossíntese? O que é a clorofila e por que a clorofila ela é importante? Tem a letra B. Florzinha perguntou à Folhinha se o gás carbônico é venenoso. Florinha perguntou à Folhinha se o gás carbônico é venenoso. Qual foi a resposta da Folhinha? O gás carbônico, ele é venenoso para a planta? Não. É aqui vocês vão completar a tabela. As plantas. Qual é o gás que a planta absorve na respiração? E o gás que ela elimina para o ambiente durante a respiração? E o ser humano? Qual é o gás que o ser humano absorve? Qual é o gás que o ser humano libera? Quarto, complete as frases abaixo usando as palavras que seguem. Aí nós temos açúcar, raízes, fotossíntese e folhas. Aí vocês vão completar as frases com as palavras adequadas em cada conceito. As plantas absorvem a água do solo e os nutrientes para realizar a fotossíntese. As plantas absorvem do ar o gás carbônico. O vegetal fabrica um tipo de usando a luz do sol. Esse processo pelo qual a planta fabrica seu próprio alimento é chamado de... Quinta, explique por que as plantas são importantes para o ser humano. Por que é importante existir as plantas? O que elas liberam para o ser humano? Coloque V ou F. Vocês vão ler as frases e vão colocar V nas que são verdadeiras e F nas que são falsas. Sétima, quais os elementos necessários para que a fotossíntese ocorra? Vocês vão escrever aqui os elementos necessários para que a fotossíntese ocorra, ok? Essa foi a nossa atividade, nossa aula de hoje. Tchau, tchau.